A convite do seu Gilberto, ele pediu para que a gente falasse sobre a Páscoa, a Semana Santa, a Quaresma, qual o significado e qual a visão espírita em relação a esse assunto. Primeiramente, nós temos que nos reportar para saber o que é a Páscoa. Que relação tem a Páscoa com a Semana Santa, com a Quaresma e com o Carnaval? A gente voltando lá para o segundo livro de Moisés, que é do Pentateuco Mosaico, que é o Êxodos, a gente vai ver que dos capítulos 10 a 13, no começo, Deus conversando com Moisés, que queria levar o povo hebreu lá do Egito, que eles estavam na escravidão, para a terra prometida, Canaã, que o faraó não queria, não aceitava e não permitia com que eles fossem liberados. Por quê? Era mão de obra, de acordo com o Velho Testamento, 600 mil homens, fora as crianças e com certeza as mulheres. Então, uma mão de obra escrava de 600 mil pessoas, o faraó não queria liberar. Aí, Deus foi lançando algumas pragas, gafanhotos, rios transformados em sangue, doenças, os animais morreram, as pessoas ficaram ulceradas e várias outras. Mas, dessas 9 primeiras pragas, não surtiu efeito, porque o faraó não abria mão dos seus escravos. E aí Deus conversando com Moisés, isso de acordo com o Êxodo do Velho Testamento, do Pentateuco Mosaico, que é chamado também Torá, que é a lei. Conversando com Moisés e com Arão, ele falou: olha, vamos fazer uma coisa, então nós vamos ter que tomar uma medida, vamos dizer, drástica, não com essas palavras. Nós vamos pegar então, matar todos os primogênitos dos egípcios, desde o filho do faraó até a serva mais simples que move a mó. A mó é uma pedra para moer grãos, E inclusive dos animais. Todos os primogênitos serão mortos. Tá certo? Tá certo. Mas, para que não aconteça com os filhos de vocês, nós vamos fazer uma determinada coisa. O quê? No 10º dia do mês, cada um de vocês, cada família, separa um cordeiro ou um cabrito macho de até 1 ano de idade. No 14º dia, vocês sacrificam esses animais. Aí vocês vão se alimentar da carne desses animais. Não pode ser cozido na água e nem cru, tem que ser assado no fogo. Comer todo o animal. Se não conseguir, na manhã do dia seguinte, vocês queimem as suas carnes. Esse sangue dos animais, vocês pegam, colocam em vasos, que eles fizeram como que uma coleta de vasos de ouro e de prata, coloquem esse sangue. Esse sangue vocês vão passar nos umbrais das portas dos hebreus, que à noite eu vou passar e vou matar todos os primogênitos. Onde tiver essa marca na porta, não vai acontecer isso. Certo. Foi o que aconteceu. À noite, aquelas portas pintadas com o sangue dos cordeiros e dos cabritos, nada aconteceu. Só que todos os primogênitos, desde o faraó até a serva mais simples e dos animais, foram mortos. Por uma praga, que foi a última praga. Nesse momento, o faraó liberou Moisés para ir embora com o seu povo. Mas teve aquela passagem no Mar Vermelho, quando o faraó se arrependeu e foi atrás. O que quer dizer a Páscoa? Primeiramente, a Páscoa é essa comemoração dos hebreus, em que eles se alimentam desse cordeiro nessa noite, que é a ceia, que está retratada na época de Jesus, naquele quadro famoso da Santa Ceia. Essa Páscoa dos hebreus significa passar, em judeu, que quer dizer passagem. Alguns dizem que é a passagem pelo Mar Vermelho, quando o mar se abriu. Mas outros dizem que não. É a passagem do anjo da morte, naquela noite em que levou todos os primogênitos dos egípcios. Aí ficou essa comemoração, essa ceia. Ficou por mais de 1400 anos até Jesus, porque foi aproximadamente quando eles saíram lá do Egito, os hebreus, 1400 anos até Jesus. Hebreus até a saída
do Egito. E depois eles passaram a se chamar judeus. Judeus porque eles foram para a terra de Judá, que era considerada uma das 12 tribos dos filhos de Jacó, que era o Judá. E aí eles foram. Já no Novo Testamento, no livro de Lucas, Jesus entrando em Jerusalém é ovacionado. As pessoas o aplaudem. E nesse dia que ele está entrando, eles pegam palmas de coqueiros e outros galhos de outras árvores e abanam e começam como que saudar Jesus, a sua entrada em Jerusalém como rei dos judeus. Aquela multidão, domingo de Ramos, é essa a origem desse domingo de Ramos. Foi essa entrada de Jesus em Jerusalém. As pessoas o ovacionavam. Era uma coisa assim impressionante, o tanto de pessoa e o prazer e aquela satisfação de saudar aquele homem. Mas a gente vê que essas mesmas pessoas que o saudaram, essas mesmas mãos que o aplaudiram e que abanaram aqueles ramos, daquelas palmas para homenagear Jesus, foram as mesmas mãos que o acusaram, alguns dias depois. As mesmas mãos que o aplaudiram foram as mesmas que apontaram, e naquele momento em que Pilatos perguntou: quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? O que o povo disse? Barrabás. Crucifique-o para Jesus. Jesus foi crucificado a pedido das mãos que o aplaudiram quando entrou no domingo chamado de Ramos, lá em Jerusalém. Mas Jesus entrando em Jerusalém, ele fala para Pedro e para João: vá, vocês vão encontrar um homem com uma birra, com um vaso de água no ombro. Vocês dizem: olha, o meu mestre está aí e ele quer fazer a sua ceia, fazer a sua Páscoa. O rapaz falou: olha, então vamos. Levou para o lugar, foi onde aconteceu aquela última ceia, que é a ceia, a Santa Ceia, que é pintada em quadros por grandes pintores da humanidade. E nessa ceia foi que Jesus conversou com os seus apóstolos. Essa ceia era a comemoração da Páscoa, que é aquela saída lá do Egito, que se comemora até hoje como uma das maiores festas dos hebreus, dos judeus. O tempo foi passando, e a Páscoa foi mudando a sua concepção. A partir do ano 300, Constantino descriminalizou o cristianismo, ou seja, não era mais crime ser cristão. A partir disso, no ano de 380, Teófilo, ele pôs como a religião oficial o cristianismo. De perseguidos, passaram a perseguidores, usando do mesmo remédio dos seus adversários. E a Páscoa passou a ter uma nova visão. Essa nova visão passou a ser como que a ressurreição. Até o surgimento do catolicismo, no ano de 680 aproximadamente, que começou a se comemorar a Páscoa como a ressurreição de Cristo, a ressurreição de Jesus. E aí eles começaram a adequar o seu calendário. O calendário, a Quaresma, o Carnaval, o Domingo de Ramos, o Sábado da Aleluia e a Páscoa. O Carnaval, o que tem a ver o Carnaval com a Páscoa e com a Quaresma? Na verdade, não tem nada. São fatos completamente diversos. Mas o Carnaval, ele é comemorado desde a antiguidade. Começou lá com os gregos, que tinham as bacanalias. Os antigos romanos, saturnálias. E essas festas foram como que se popularizando. Nos moldes que hoje nós vemos no Brasil e no mundo, foi no século XIX na França que começou dessa forma. No Rio de Janeiro, ou no Brasil, começou com os escravos. Os escravos, eles pegavam, faziam bolinhas de perfume e jogavam nas pessoas. Mas pararam de fazer bolinhas de perfume e começaram a jogar bolinhas de fezes. Então as pessoas começaram com uma comemoração. Então, aqueles nobres e as pessoas que não eram escravas não queriam se misturar. Começaram a se criar os carnavais dos salões. Naqueles salões, aquelas famílias. Aí começou. E o carnaval de rua depois veio do Brasil tudo.
Esse carnaval, ele é das tradições pagãs, realmente, lá do paganismo. E ele foi trazendo. Mas contra o povo, contra essa maré que é o povo, nós não se tem como lutar. Porque, como diz no popular, a voz do povo é a voz de Deus. Então a Igreja Católica resolveu adequar a Quaresma, a Páscoa, ao Carnaval. No Carnaval, carne vale, seria a carne e as delícias da carne. Ou, em outra tradução, em outra, vamos dizer assim, forma de se falar, seria a carne vale, ou na carne tudo vale. Então as pessoas nesse período aproveitam tudo. Chegou na quarta-feira de cinzas, termina, aí começa momentos de reflexão, momentos de jejum, que são esses 40 dias. Mas por que 40 dias? Por que Quaresma? Porque é um simbolismo do 4, do 40, do 400, do 4000. 40 anos que os hebreus ficaram no deserto até chegar à terra prometida. 40 dias Jesus ficou em jejum no deserto. 400 anos demoraram os hebreus como escravos lá no Egito. E mais outros fatos que o 40 então ficou como um símbolo. Então se fez a Quaresma. Começou a Quaresma na quarta de cinza e a Quaresma vai até a Semana Santa. E nesse período é um período de meditação, um período de reflexão. Foi aonde se adequou ao Carnaval, a Quaresma, e a Páscoa, depois desse sábado da Aleluia, que é o sábado da espera da ressuscitação de Jesus, que ressuscitou. E a Semana Santa, ela é o quê? É a paixão, a vida e a morte, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, na visão da Igreja Católica e de muitas denominações cristãs, de muitos cristãos, comemoram essa Páscoa, nesse formato que é da ressurreição. Mas a Páscoa, historicamente, ela veio lá dos hebreus, da saída lá do Egito. E foram tendo essas adequações. Aí nós nos perguntamos, mas por que comemora a Páscoa com o ovo de Páscoa? O ovo de Páscoa é também da antiguidade o símbolo de fertilidade, de fartura, em que as pessoas pintavam os ovos coloridos, ovos de galinha, de ganso, de pata, pintavam esses ovos para dar como que uma conotação festiva à época da colheita e à fertilidade. E esses ovos, com o decorrer do tempo, eles começaram a ser preenchidos com chocolate. Depois, com a evolução e com a técnica e com a indústria, começaram a se criar os ovos de chocolate. E comemorar-se a Páscoa também dando-se de presente ovos de chocolate, que era uma comemoração da antiguidade, da fertilidade. E o coelhinho? O que quer dizer o coelhinho da Páscoa? Os nórdicos, as sacerdotisas nórdicas, elas abriam uma lebre, não um coelho, tiravam suas entranhas, e nas suas entranhas elas liam a sorte. Coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim? A frase era essa: coelhinho orte, o que trazes de sorte na sua entranha para mim? Então eles foram adequando. Então virou essa miscelânea de coisas, até chegar na Páscoa, na ressurreição de Cristo. E a humanidade vai evoluindo, e ela vai entendendo que muitas coisas deixam de ter um sentido simplesmente simbólico, ou de ter simbolismo, ou de ter, como dizer assim, figuras, e passam a incorporar dentro de si essas comemorações, e essas, vamos dizer assim, idiosincrásias. Hoje, a Páscoa nossa, da maioria dos cristãos, é comemorada nessa forma: Jesus ressuscitado. Mas da doutrina espírita, ou para o espírita, não. Nós, por exemplo, podemos aproveitar esse período da Quaresma para que a gente aproveite o clima de paz, de reflexão, para também nós reflexionarmos o que nós estamos fazendo de nossa vida. Para termos ideia de como esse período está propício à paz, nós tivemos aquela caminhada ontem.
De acordo com a polícia, 3.500.000 pessoas. De acordo com os organizadores, mais de 6 milhões de pessoas. Não teve um fato de brutalidade, um fato de violência. Só 2 pessoas foram presas. 6 milhões de pessoas nessa caminhada. Um porque estava embriagado e o outro porque tinha na sua mochila alguns fios e um extintor de incêndio. Não teve uma briga, não teve nada. Ora, será coincidência? Ou será que Jesus está no timão da terra, segurando as coisas? É a quaresma. Nós não comemoramos, mas nós somos cristãos. Sim, espírita é cristão, porque nós seguimos a Cristo. Católico é cristão, porque também segue a Cristo. Algumas denominações evangélicas são cristãs, porque seguem a Cristo. O hindu não é cristão. Budista não é cristão. E olha que interessante, nós muitas vezes pensamos, ora, mas então o ateu, ele não tem Deus no coração? Não, o ateu não, porque esse ateu não tem, mas ele faz o bem. Como? Como um ateu pode fazer o bem? Como um ateu pode querer o bem? Vamos lá para o budismo. No budismo diz que o maior de todas vamos dizer que o objetivo final nosso é tirar o sofrimento de nossas vidas, tá certo? Através de alguns caminhos, e um deles é lutar contra o desejo, porque diz que o desejo que nos leva ao sofrimento. Mas o budista é caridoso, ele ajuda, ele tem os seus monges, ele tem a sua assistência social, e é ateu. Então nós não podemos julgar nenhuma das religiões, nenhuma das doutrinas ou da filosofia. Nós somos cristãos, e nós vemos a Páscoa, a Quaresma, a Semana Santa dessa forma. Para a doutrina espírita, nós não temos essa comemoração. Nós não temos cultos religiosos de casamento, nós não temos a extrema-unção, nós não temos o batismo, naquela acepção em que hoje se vê dessa forma. Mas nós temos que ir contra as pessoas que entendem e comemoram essas datas ou fazem esses cultos de forma nenhuma, porque se nós fizéssemos isso contra, nós estávamos nos tornando fundamentalistas, radicais. E o que leva ao fundamentalismo? O radicalismo, a morte. Nós podemos ver pelo Estado Islâmico, esses muçulmanos fanáticos que matam as pessoas, que estão dizimando os povos todos, por causa de um entendimento e uma interpretação do Alcorão, que é o livro de Maomé. Eles fazem uma interpretação que eles têm que acabar com os infiéis, e os matam. Isso é ser fundamentalista, porque não aceitar a pessoa aquilo que ela professa. A doutrina espírita não. A pessoa tem total liberdade de fazer o que quer, e principalmente de comemorar as datas que entende comemoráveis. Inclusive nas suas casas, os espíritas, se quiserem que façam sim a comemoração, porque para eles isso é muito bom e é necessário. Então nós da doutrina espírita não somos contra. Só que na doutrina espírita não tem essas comemorações. Por quê? Porque se tornam como que cultos que vão desvirtuando a pureza da doutrina. O cristianismo primitivo, se a gente vê pela história da humanidade, nós podemos ver que até o cristianismo se tornar oficial, religião oficial, os cristãos primitivos se entregavam ao holocausto, eles se entregavam à morte, eles se entregavam às unhas das feras e não renegavam a Jesus, com aquela fé pura, sincera. Pessoas que entravam nas arenas cantando, pessoas que eram untadas com óleo combustível e eram amarradas em postes e acesas como tochas para iluminar as arenas em que se matavam os cristãos, aos magotes, e que não voltavam atrás. Esse cristianismo, vamos dizer assim, primitivo, que era puro, era simples, que se resume em simplesmente duas palavras, duas frases: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Então começaram a ser complicadas
as novas práticas, os novos dogmas, começaram a se criar obrigações, começaram a se vestir, paramentar, como se fossem pessoas fora da normalidade. Proibiram-se o casamento, entenderam que Jesus tinha sido casto, então as pessoas que o seguiam também têm que ser. Então as coisas, o cristianismo primitivo foi sendo deturpado, desvirtuado, e no ano de 600 e pouquinho criada a Igreja Católica, que por vários e vários séculos, até o ano 1800 e pouco, ela foi que ditava todas as regras, inclusive no âmbito da política, porque o poder da igreja era tão forte, que era feito o que ela queria. A Idade Média é considerada a Idade das Trevas, por quê? Idade das sombras, das trevas, porque nada se criava, nada podia se fazer, tudo era levado às fogueiras. Do ano de 476 ao ano de 1453, que é considerada a Idade Média, começou-se as perseguições, a Inquisição. E nessa Inquisição era proibido ler-se livros, não se criava ciência, os cientistas não podiam nem se manifestar a respeito. Giordano Bruno foi morto porque ele disse que não era o Sol que girava em torno da Terra, da mesma forma que Galileu. Mas Galileu, ele voltou atrás porque ele sabia da importância dele para a humanidade como cientista. Só que quando ele saiu, ele falou, mas que a Terra que gira em torno do Sol. Então os cientistas não podiam fazer os seus experimentos, a sua ciência. Os escritores, aquelas pessoas que tinham dentro de si um potencial para poder fazer romances, uma série de coisas, não podia. Tudo passava pelo crivo da Igreja Católica. Eram proibidas, manifestações eram proibidas, dons mediúnicos eram considerados como bruxas, ou as pessoas eram queimadas como bruxos, as pessoas que eram médium, que tinham contatos. A condenação de Joana d'Arc, no ano de 1400 aproximadamente, 1418, por quê? Porque ela conversava com os seus santos, e ela foi queimada como bruxa. Então, a igreja fez essa opressão. A partir do momento que a gente passa a dogmatizar, a partir do momento que nós passamos a cultuar determinadas datas e a criar determinados, como diz o seu Gilberto, enxertismos dentro da doutrina espírita, todo o espiritismo primitivo vai perder a sua razão de ser. Hoje nós vemos várias práticas dentro da doutrina espírita, dentro do movimento espírita, não da doutrina, porque ela é pura, que desvirtuam completamente os seus princípios. Porque nós temos os nossos princípios: Deus, a existência do Espírito, a comunicabilidade entre os dois mundos, a pluralidade de existências e a pluralidade de mundos habitados. E através das obras básicas e das complementares que nós conhecemos, como de André Luiz, Manuel Filomeno Miranda, Joana de Ângeles e outros, que têm a base dentro da doutrina espírita, nós vamos desenvolvendo os nossos potenciais. Só que se começarmos a deturpar essa pureza, nós vamos começar a esquecer dessa modificação, dessa necessidade de reforma íntima para podermos cultuar lá fora. E aí nós vamos nos sentir desobrigados da nossa reforma íntima. Porque fala, olha, mas se eu estou fazendo um determinado culto, se eu estou, por exemplo, vamos dizer assim, na antiguidade, o casamento romano, quando começou, tinha que ser muito formalíssimo, para que gravassem as pessoas, que aquela instituição era séria. Os judeus antigos, os fariseus, lá do Sinédrio, o que Jesus disse? Túmulos caiados por fora, mas podre por dentro. Por quê? Aparentemente, eles eram a aparência da santidade, mas por dentro, eles faziam todas as, vamos dizer assim, ignomínias possíveis. Condenavam as pessoas, as matavam, dilapidavam o patrimônio das pessoas, porque não entendiam como eles, e cultuavam, cultos, com os paramentos, como se eles fossem reis. E não só eles,
várias outras religiões que começaram a dar muita atenção para o culto exterior, os seus adeptos vão se esquecendo do culto interior. A música é errada? Não é errada. É muito bonito se cantar, mas no começo de uma explanação do Evangelho, no decorrer do passe, no final. Mas fazer uma explanação evangélica, uma explanação do Evangelho dentro da doutrina espírita, cantando do começo ao fim só músicas, sem passar a mensagem, embora músicas passem a mensagem, perde a verdadeira finalidade. Então nós vemos isso sem crítica, determinadas denominações evangélicas, que eles começam a cantar do começo ao fim, quanto mais alto, melhor, porque lá no Velho Testamento diz que Deus gosta de barulho. Isso foi uma evangélica que viaja comigo que falou. E eu falei, mas por que tanta gritaria? Falei, não, porque Deus falou que tem que fazer barulho. Falei, sim, mas então não adianta, porque nós não vamos conseguir nos concentrar. Não é crítica. Então isso é um exemplo desses cultos exteriores que a gente acaba esquecendo do nosso interior. E esse momento dessa quaresma, denominada quaresma, dessa Semana Santa que está para chegar a semana que vem, dessa Páscoa, para nós espíritas, nós não comemoramos, mas nós devemos aproveitar para fazer esta introspecção, porque o momento é propício a isso, e através disso, fazer a Páscoa antiga, de Moisés, a passagem. Nós poderíamos usar da Páscoa antiga de Moisés para fazer a passagem do homem e da mulher velhos para o homem e a mulher novos, através dessa nossa modificação. E a Páscoa nova de Jesus, da ressurreição, nós ressurgirmos, ressuscitarmos dentro de nós mesmos as potências divinas que todos nós carregamos, que é o amor, a compreensão, a boa convivência, matando, a palavra é forte, mas é a realidade, matando aquelas potências negativas, para que ressuscite esse homem e essas mulheres novos, dentro de nós mesmos. Essa ressurreição que nós devemos fazer todos os dias das nossas vidas, e não em determinados tempos ou épocas, embora não seja condenável, porque cada um dentro do seu entendimento, cada um dentro daquilo que acha que deve ser feito, inclusive porque a doutrina espírita, ela nos dá o livre-arbítrio, ou melhor, Deus nos dá o livre-arbítrio, que nos é ensinado por essa doutrina, que nós temos e podemos fazer o que quiser, seguir o caminho que nós quisermos seguir, só que as consequências hão de vir. Apóstolo Paulo, no livro, numa das epístolas, o que dizia? Tudo para mim é permitido, mas nem tudo me convém. Por quê? Nós podemos fazer tudo, mas não é tudo que nos convém fazer. E aí, através desse estudo da doutrina espírita, nós vamos começar a nos entender, a nos conhecer, a fazer a busca de nós mesmos, fazendo com que ressuscite esse homem e essa mulher novos dentro da gente, porque nós nascemos fadados à luz, à plenitude e à felicidade. Esse sofrimento pelos quais, ou os sofrimentos pelos quais nós passamos hoje, são simples obstáculos transitórios em nossas vidas de espíritos e necessários para que a gente cresça. Não é um castigo de Deus, porque Deus não castiga. Não é uma crueldade de Deus, porque Deus não é cruel, porque se Ele é o amor absoluto, não pode ter crueldade dentro de Deus. É porque nós estamos em crescimento como espíritos, e nós precisamos, nesse momento da história da nossa vida de espírito, desse sofrimento, dessa dor, desses obstáculos, porque nós podemos notar que a partir do momento que nós passamos por uma prova difícil, nós saímos mais fortes, e nós nos dizemos, meu Deus, como é que eu suportei essa dificuldade? É porque Deus está ao nosso lado, e porque nós estamos nos tornando cada vez mais fortes. E quando a gente vai crescendo para essa luz maior que é Deus, que nós dizemos o deotropismo, a gente vai se virando para essa luz maior que é Deus, a partir desse momento nós vamos começando a entender o que nós também somos luzes, que embora estivéssemos escondidos sobre o alqueire,
A nossa luz, pouco a pouco, bruxuleante, vai crescendo, crescendo e buscando essa luz maior, que é Deus. Mas precisa de um combustível. Qual é esse combustível para que essa luz cresça e se espraia e ilumine o caminho daqueles que ainda se encontram em trevas, como hoje nós nos encontramos? É a fé em Deus, a fé de que nós não estamos sozinhos, a fé de que tudo na nossa vida tem uma razão de ser. Por isso a doutrina espírita nos explica o sofrimento, a dor, a razão de ser de nós próprios. E se tem uma razão de ser, é porque Deus é justo, e que na vida tudo, absolutamente tudo passa, e que por mais que nós achemos que nós estamos abandonados, nós não estamos, porque Deus está conosco. E esse estudo de nós próprios vai fazendo que a nossa luz brilhe. E olha que interessante, quanto mais brilha a nossa luz, mais nós queremos esconder esse nosso esplendor, que aí passamos a ser humildes, através dessa ressurreição dentro de nós próprios, dessa luta constante contra aquele ser velho que foi plantado, que foi alimentado por séculos e séculos e séculos. Quarto princípio da doutrina espírita: pluralidade das existências, nas existências anteriores, e que hoje nós trazemos como herança, porque nós somos herdeiros do nosso passado, e que nós vamos buscar essa nossa luz, através dessa momentânea passagem por essa vida encarnada de sofrimento e de dor, porque a dor, ela nada mais é do que um método pedagógico, que Deus nos ensina a nos virar para Ele. A dor, ela passa. A felicidade, ela é perene, constante e para sempre. Mas nós ainda não somos felizes. Nós temos momentos de alegria, momentos que fazem com que a gente tenha aquela felicidade e de repente aquela tristeza. Momentos. Agora, a verdadeira felicidade, essa ressurreição dentro de nós próprios, quando nós conseguirmos fazer esse exercício diário e superarmos as nossas dificuldades, nós vamos ver que a felicidade não está nos objetos materiais, não está nessa busca constante por esse objeto material. Por incrível que pareça, que essa felicidade não está também nas pessoas, nas de fora, não está num grande amor. Porque se eu pego e jogo a minha felicidade na mão de uma pessoa, é sinal de que eu não sou feliz. E quando essa pessoa me decepciona, eu falo: puxa vida, você podia tanto me fazer feliz. Não, nem nas pessoas a felicidade não está, ela está dentro da gente. Ela é uma situação, uma condição interior em que nós buscamos através dessa luta, e que independe das nossas condições físicas, de saúde, qualquer financeira, qualquer tipo de condição para que nós sejamos felizes. Porque, como disse Jesus, onde está o teu coração, é onde está a sua felicidade. Se tivermos um câncer carcomendo as nossas carnes e os nossos ossos, mas tivermos a nossa consciência tranquila de que Deus está conosco e de que cumprimos com o dever de acordo com a nossa própria consciência, nós seremos felizes, mesmo com essa doença, porque a felicidade não vai estar naquele corpo físico, porque a doutrina espírita nos explica que aquele corpo fica, mas o espírito continua, que aquele corpo morre, o corpo morre, mas o espírito não morre. E ter a consciência, através do estudo da doutrina espírita, do que nós somos, espíritos imortais, fica muito mais fácil passar por essas dificuldades, por essas dores, porque nós sabemos que nós não morremos. Lê do engano das pessoas que buscam a morte através do suicídio, porque não vão encontrar a felicidade, nem a tranquilidade e nem a paz, porque não morrem. Como diz no livro dos Espíritos, qual a maior decepção daqueles que partiram desta vida através deste ato? A maior decepção: não morreram. E as consequências desse ato são terríveis, porque o que vai se colher no futuro é muito sofrimento e muita dor. Hoje, nós nos encontramos com as pessoas certas, nas horas certas e nos lugares certos. Nós não podemos deixar para o amanhã o nosso realinhamento, o nosso ajustamento, porque amanhã nós não sabemos com quem nós vamos estar.
Muitas pessoas se enganam quando se tornam espírita. Ora, mas se eu posso deixar para próximo, para que eu vou fazer esforço agora? Mas tem uma condição, tem um problema. Hoje, eu sei com quem eu estou. Hoje, eu sei quais são as minhas deficiências físicas e morais. Hoje, eu conheço onde eu trabalho, a minha família, minha filha, minha esposa. Mas, e se eu deixar para amanhã? Será que as condições seriam tão propícias como hoje? Por isso a importância do hoje, hoje em nossas vidas. É o momento de mudanças. O passado, como diz Emmanuel, ficou para trás. Nós não podemos fazer mais nada, já está feito. O presente é reflexo desse passado de erros. Mas o futuro vai depender do nosso presente. Então o que diz Emmanuel? No presente és o que és. É o presente que nos importa. O que passou, passou, o futuro há de vir. Deixa para a mão de Deus. E a partir dessa ressurreição dentro de nós próprios, nós vamos começar a encontrar a verdadeira felicidade. Essa felicidade vai se tornar perene dentro de nós. E aí nós podemos, como um luzeiro, um facho de luz, também retransmitir, replicar. Porque nós vivemos numa sociedade. E essa sociedade, ela necessita da convivência, do amparo de uns para com os outros. Que disse Jesus? Deus sobre todas as coisas. E o próximo, que é a ponte a Deus, como a ti mesmo. Que possamos então, meus irmãos, começar a partir desse momento que está propício para reflexão, reflexionarmos sobre nossas vidas, redirecionarmos as nossas vidas, focarmos os verdadeiros objetivos que possam nos levar à felicidade, nos exercitarmos no amor, porque se estamos dentro de um determinado local com uma família, é um lugar de exercício de amor. Procurar fazer as reflexões do que sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde vou. E a partir dessa conscientização, nós nos cristianizarmos, passarmos a ser verdadeiros cristãos, fazendo com que Jesus renasça todos os dias em nossos corações, através dessa ressurreição de nós próprios, em que devemos matar, embora forte, o homem velho e a mulher velhas, e renascer para a luz de todas as potências divinas que se encontram dentro de nós. Essa, senhoras e senhores, é a lição do Evangelho da noite. Que Deus abençoe a todos de ambos os lados da vida. Muito obrigado.